Olá, eu sou Ronaldo Augusto, este é o Bate-Papo da Semana, uma promoção do Instituto Ensaiando o Futuro, em parceria com a MSV Cursos. Hoje trataremos de um tema em ano que precede os Jogos Olímpicos, falaremos a respeito de gestão e marketing esportivo. Para isso, temos aqui o professor Georgios Stilianos Hatzidakis. Professor Georgios é coordenador do MBA em Gestão e Marketing Esportivo na Escola Trevisan de Negócios. Professor Georgios, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós é que agradecemos. O Instituto tem muita satisfação em recebê-lo aqui. Professor, sabemos que marketing é a resultante de investimentos das grandes empresas a fim de aumentar a visibilidade da mesma. Tá certo? Nos explique, então, um pouco, por gentileza, o que é o marketing esportivo. Ok, Ronaldo. Na realidade, o marketing não é só aumentar a visibilidade. O objetivo das empresas e de qualquer pessoa é desenvolver uma relação com seus clientes, é conquistar e manter clientes. Então, as empresas dos mais diversos segmentos do mundo procuram desenvolver estratégias de marketing de tal forma que elas conquistem o coração dos seus clientes e fiquem na mente dos seus clientes. Então, quando você está envolvido emocionalmente, você lembra daquele produto e você compra aquele produto. E aí vem o esporte. O esporte é uma das ferramentas dentro das diversas estratégias que podem ser utilizadas para que as empresas conquistem a mente do consumidor. Então, em um momento em que uma empresa está apoiando, ou patrocinando, ou realizando um evento esportivo, sua marca aparece e a equipe que aquele consumidor torce é campeã, com certeza, subconscientemente, você vai lembrar daquela marca o resto da vida. Nós temos o exemplo agora do Flamengo. As marcas que patrocinam o Flamengo estão na memória dos flamenguistas o resto da vida. Então, imagine, o último título do Flamengo em 81, há tanto tempo atrás, agora novamente, 38 anos depois, com certeza, nos próximos 38 anos, se o Flamengo não for mais campeão, os torcedores vão se lembrar daquelas marcas e, inconscientemente, acabam, em caso de dúvida, consumindo aquelas marcas. Então, aí é o que a gente considera o marketing esportivo, é utilizar o esporte, os eventos esportivos, produtos esportivos, atletas, para fixar a marca e conquistar a mente e o coração dos seus consumidores. Então podemos dizer que as grandes empresas enxergam o esporte profissional como uma forma de ampliar este processo de globalização da sua marca? Sim, as empresas, na realidade, elas procuram não só o esporte, mas os mais diversos segmentos, de forma a fixar a sua marca, os seus produtos na mente dos consumidores. Então, o esporte é uma ferramenta excelente dentro dos diversos segmentos, que efetivamente, quando a pessoa está envolvida emocionalmente, ela está mais aberta a receber uma mensagem desse consumidor, desse patrocinador ou dessa empresa que está com aquela marca, né, nesse evento, ou que apoia o atleta, ou que apoia uma determinada equipe. Isso é natural. Então, a gente inconscientemente, desde criança, vai lembrando uma série de marcas e muitas delas têm como estratégia a repetição. Então, existem marcas de refrigerante que você não consegue passar um dia sem ver o logo dela em diversos pontos. Não só no ponto de venda, mas no supermercado, mais na televisão, mais na propaganda e na camisa de uma equipe, ou no letreiro à beira do campo, ou fazendo promoção, te dando ingresso para você assistir determinado jogo, ou fazendo você ir visitar um determinado atleta e pegar o autógrafo dele. Então, essas são as diversas ferramentas que você tem para fixar a sua marca e para conquistar o consumidor. Nós temos certos produtos que a gente consome naturalmente. Isso por quê? Isso é toda uma consequência de estratégias de marketing da empresa. Então, o marketing é uma disciplina que se estuda há muito tempo. Cada vez mais é importante você conhecer as diversas estratégias, as diversas ferramentas do marketing. E um segundo passo, conhecer o mercado, que tipo de atividade você vai desenvolver, seja na área esportiva, seja na área cultural, seja na área política. Por isso que o marketing é o conteúdo, é a teoria mãe, e especificamente cada segmento tem suas particularidades. E aí cabe a você, como como funcionário da empresa, escolher qual a melhor estratégia para atingir esses seus objetivos, que podem ser desde o consumo do seu produto, ou simplesmente a lembrança de marca, ou simplesmente você querer fazer propaganda naturalmente daquele produto. Então, tudo isso são ferramentas, são estratégias que você usa para conquistar, de novo, a mente, mas não somente, porque quando você é muito racional, você acaba, muitas vezes, optando por outras questões de preço, de ponto, mas o coração, quando você está envolvido emocionalmente, você não quer saber. Você gasta mais, paga mais por um produto porque você está envolvido naquela marca.
Muito interessante tudo isso. Muito, muito, muito interessante. Agora, professor, o que torna uma modalidade esportiva realmente atrativa? Ou seja, quais são as características que definem que uma ou outra empresa invista nesta ou naquela modalidade? O que define em qual modalidade a empresa deve investir é o objetivo da mesma. Então, o esporte é uma modalidade que você tem os mais diversos segmentos que atingem os mais diversos públicos. Então, se você tem um produto de alta classe para classe A, então um relógio de marca, você tem eventos voltados para esse público. Então você vai patrocinar golfe, vai patrocinar hipismo, vai patrocinar tênis, são esportes considerados de classe categoria A. Se você tem produtos mais populares, você vai procurar esportes mais populares. Você tem o futebol, você tem o futebol de salão, você tem o voleibol, ou até mesmo os esportes, você quer atingir um público de veteranos, então você vai patrocinar a bocha. Então todas as modalidades têm suas características, têm o seu público-alvo, tanto de praticante quanto de torcedor. E aí vai do que a empresa quer, quais são os objetivos da empresa, qual público-alvo ela quer atingir, para efetivamente escolher se vai apoiar determinada modalidade esportiva. Algumas empresas não gostam de modalidade, preferem apoiar eventos esportivos, outras preferem apoiar nome nas equipes, patrocinar as equipes, e outras preferem apoiar atletas. Então, o esporte tem essa gama variável muito grande de possibilidades de investimento das empresas para efetivamente atingir os seus consumidores. Entendo. Agora, o marketing esportivo parece que tem duas vias de expressão, não é isso? Uma que é o marketing do esporte e a outra chamada marketing através do esporte. O senhor disse assim, algumas empresas optam por escolher esta ou aquela modalidade, assim como algumas empresas optam por escolher eventos esportivos. De alguma forma, isso explica o que é marketing do esporte e marketing através do esporte, ou são questões distintas? Não, o marketing do esporte é quando uma modalidade esportiva, um atleta ou um evento esportivo usa estratégias de marketing para vender o seu produto, seja para as pessoas irem assistir o esporte, ou para serem torcedores do atleta, ou para consumirem a modalidade. Então, uma modalidade esportiva é uma empresa que tem que traçar sua estratégia de marketing para se vender. Então, esse é o marketing do esporte. Tem a ver com o serviço e o produto do próprio esporte. Exatamente. Você tem que traçar estratégias, não só o esporte, como as pessoas, né, o marketing pessoal, assim como a área educacional. Todo mundo tem que fazer sua estratégia de marketing. Então, quando empresas do esporte, de modalidade esportiva, ou que vendem produtos esportivos, querem entrar no mercado, isso é marketing do esporte. Tá? Agora, quando as empresas não têm nada a ver com o esporte, mas utilizam modalidades esportivas, atletas esportivas, para vender outros produtos, é o marketing no esporte. Então, quando um banco apoia uma modalidade esportiva, por exemplo, o Banco do Brasil apoia o voleibol, ela quer atingir o público que consome voleibol. Mas a CBV faz sua estratégia de marketing para atrair mais torcedores, para atrair mais praticantes e para os atletas serem conhecidos do voleibol. Então, quando a CBV está traçando estratégia de marketing, é marketing do esporte. Quando o Banco do Brasil está apoiando o voleibol, é marketing no esporte. Isso vale para diversos segmentos, é a mesma coisa. Tá? Então, você tem que traçar uma estratégia de marketing para atingir os seus objetivos. Então, é por isso que quando eu vou aos Jogos Olímpicos, lá eu percebo uma série de marcas que estão fazendo ou praticando o esporte, o marketing através ou no esporte. Ou seja, quando eu vejo a Johnson & Johnson, a Coca-Cola, quando eu vejo o banco X, exatamente. ou Z, eu estou vendo marketing através do esporte. Uma curiosidade, você falou dos Jogos Olímpicos. Então, quando você assiste Jogos Olímpicos, você não percebe nenhuma marca na arena. Você não vê marcas nas placas da arena. Por quê? Porque o Comitê Olímpico Internacional, ela vende os direitos para a rede americana e ela vende a imagem limpa, então é muito mais valorizada. E o COI tem um programa chamado TOP, que são 10 patrocinadores globais que pagam para cada período para serem patrocinadores oficiais e poderem usar os Jogos Olímpicos como marca oficial dos Jogos Olímpicos.
Então você tem a Coca-Cola, você tem, agora assinou com o Airbnb, uma série de marcas que são patrocinadoras globais do Comitê Olímpico Internacional e têm o direito a usar os aros olímpicos e patrocinam os Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos da Juventude. Essas marcas utilizam os aros olímpicos, dizendo, eu sou patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos, tem estandes ao redor, promovem degustação, promovem lançamento de produtos. Esses são os patrocinadores globais. Além disso, você tem os patrocinadores locais. Então, o Japão bateu o recorde de número de patrocinadores locais para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Então, é impressionante a quantidade de marcas locais que estão investindo nos Jogos Olímpicos para divulgar os seus produtos, mesmo porque os Jogos Olímpicos são um produto de visibilidade mundial, e aí entram para justamente popularizar e reconhecer, lançar novos produtos. Então, esses Jogos Olímpicos do Japão em especial, diversas empresas vão lançar série de produtos tecnológicos para o mundo, né? Desde carros elétricos, equipamentos diferenciados, robôs. Então é uma oportunidade ímpar que as marcas têm de ter uma plataforma global de divulgação de seus produtos de marca para as pessoas que estão acompanhando, não só localmente, mas da sua casa, através dos jogos, começar a conhecer esses novos produtos. Essa é a tal globalização das marcas. Essa é a tal globalização de marcas e produtos. Então, a Samsung, por exemplo, é um exemplo disso. Samsung, né? LG. Samsung, LG, etc., Panasonic, são Panasonic. Coca-Cola, são marcas globais que estão em todo o mundo, em qualquer lugar do mundo você tem o mesmo produto, com as suas características locais, e elas utilizam essas plataformas globais para cada vez mais aumentar o seu mercado global. Plataformas globais são os grandes eventos. Não só os grandes eventos. Então, existem atividades que atingem todo mundo, globalmente. Não só grandes eventos, necessariamente. Compreendo. Professor, o senhor esteve recentemente ligado à modalidade do atletismo. Lá, o senhor atuava também nessa área? Conta um pouco do que você desenvolveu lá. Na Confederação Brasileira de Atletismo, eu fui gerente de governança e comunicação digital. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo sempre foi inovadora. Então, foi a primeira confederação a lançar a transmissão dos seus eventos via streaming. Então, pela internet, né, apesar de ter um contrato da Rede Globo, foi a primeira confederação que efetivamente transmitiu pelo seu Facebook, né? Nós fizemos um trabalho bastante interessante de aumentar as redes sociais, a participação das redes sociais da confederação. Então, dos 5 anos que a gente passou lá, nós chegamos a atingir 500 mil seguidores no Facebook. Foi um caso de sucesso extremo. Nós só perdemos para a Confederação Brasileira de Futebol em número de seguidores no Facebook. E as outras, Instagram, Facebook, está sendo feito um trabalho muito bom de se desenvolver essas plataformas digitais, que hoje é o futuro do esporte. Hoje nenhuma confederação ou nenhum esporte sobrevive se não tiver a sua plataforma digital e se não tiver, através de streaming, divulgando e popularizando sua prática esportiva. Além disso, nós começamos um processo de governança corporativa, que é justamente ter mais transparência na gestão da confederação, que é hoje toda a área esportiva internacionalmente é preocupada com essa questão de governança corporativa. Então, nesse período que eu passei lá, foi muito enriquecedor, eu aprendi muito e eu agradeço a CBAT ter me dado essa oportunidade de ter passado esse período lá. Professor, não é o nosso tema, mas não posso deixar de lhe perguntar. Nós sabemos que a Federação de Atletismo, a Confederação de Atletismo, fez um trabalho importante, significativo, duro no combate ao uso de anabolizantes por atletas, né? Por indivíduos praticantes e atletas do próprio atletismo. De que forma, estando lá boa parte desse tempo, o senhor enxergou tudo isso? Na realidade, a Confederação Brasileira de Atletismo, como o atletismo globalmente, como todas as modalidades esportivas, tem uma luta incansável contra o doping, contra a falta de fair play, a favor do jogo limpo. Então, essa é uma grande questão. Infelizmente, cada vez mais os atletas são pressionados a obter resultados para ter mais patrocínio, para conseguir mais dinheiro, e acabam usando meios ilícitos, entre eles o doping. Então, a melhor ferramenta que tem é a educação, né, e controles cada vez mais rígidos de controle de dopagem. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo, assim como a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, fazem um trabalho excepcional de fiscalização, de acompanhamento, tanto
durante o período de competição. Então, quando acaba a competição, você testa os atletas, assim como em período de treinamento. Então, os atletas de alto rendimento, o tempo inteiro, tem que estar informando onde eles estão, porque a qualquer momento pode aparecer uma fiscalização para coletar a urina dele e ver se ele não está fazendo uso de anabolizantes. Mas esse é um mal global que cada vez mais tem que se combater. E aí, mais uma vez, entra a questão de governança, que é, hoje, a sociedade não aceita mais a vitória a qualquer preço. Então, o fair play, o jogo limpo, é fundamental para o desenvolvimento esportivo, para o esporte como um todo e para o marketing também. Então, a sociedade sempre se preocupa com o jogo limpo, com a ética, com a transparência em todos os momentos. Então, a partir do momento que um atleta usa meios ilícitos para conquistar uma medalha, o esporte perde credibilidade, o treinador perde credibilidade e a modalidade perde. Então, é um combate constante a essas práticas ilegais. Voltando ao marketing agora, já que o marketing, de certa forma, teve certa responsabilidade, né, de repente no aumento do uso do anabolizante, o que esta área tão importante, tão significativa para a profissionalização do esporte, daqui a pouco você vai falar melhor sobre isso, tem feito efetivamente para mudar esse quadro? Vou fazer uma correção. O marketing não é responsável pelo doping. O doping existe muito antes, a dopagem, né, existe muito antes da parte comercial. E, infelizmente, a natureza humana de querer ganhar a qualquer preço levou a essas estratégias. O marketing traz estratégias justamente cobrando. Então, hoje, qualquer atleta que assina um contrato com qualquer patrocinador, ele tem dentro de suas cláusulas, cláusulas de rompimento imediato se ele fizer uso de qualquer estratégia ilícita para conquistar a premiação. Então, essa já é uma forma de orientar os atletas que a imagem dele tem que ser limpa. Então, hoje, uma empresa que vai apoiar um atleta, ela quer o atleta honesto, o atleta que tem características de padrão de honestidade. É o que a sociedade nossa exige. E cada vez mais o marketing e a sociedade exige isso. Tá certo. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer, na verdade, foi a possibilidade de, buscando novos patrocínios, o atleta, então, ter ampliado o seu interesse pelo uso de anabolizantes e não que o marketing, de fato, tenha sido responsável pelo início disso. Agora, professor, a gente sabe que o marketing esportivo, entre outras coisas, traz uma virada de página, por assim dizer. Em função disso, muitas organizações ou muitas instituições esportivas passam a ter uma organização muito mais profissional, deixando um pouco de lado aquele amadorismo que era financiado pela filantropia, não é? De que forma isso tudo ocorreu? Quais são os pontos positivos e os negativos que são possíveis de se enxergar aí? Um ponto importante, fundamental. Hoje existe o Pacto pelo Esporte, que é um pacto de grandes empresas que só vão apoiar modalidades esportivas que tenham padrões de governança corporativa. O que é a governança? São normas que apresentam transparência, equidade, uma série de atitudes que a confederação tem que ter para a sociedade em geral saber como é dirigida a modalidade esportiva. E todos têm o direito a participar. Então, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico do Brasil, fez um trabalho muito grande de governança corporativa, de transparência, de ter uma equidade de representação de atletas, de dirigentes. Existe uma preocupação muito grande nas votações, existe o Conselho de Ética. Então, uma série de objetos de controle para a sociedade em geral saber o que está acontecendo com a modalidade esportiva, com a confederação e com as federações. E cada vez mais isso exige uma profissionalização dos dirigentes. Os dirigentes esportivos hoje eleitos têm que se preparar e contratar profissionais devidamente formados para gerir um esporte como uma empresa. Logicamente, o amadorismo que se fala, na realidade, o voluntariado continua sendo fundamental para o esporte. O esporte no Brasil não vai existir se não existirem os voluntários. Tá? É fundamental ter o voluntário, mas o voluntário pode ser profissional. O que é ser voluntário? É você cumprir aquilo que você se compromete a fazer. Então, independente de estar ganhando remuneração. Então, o voluntariado é importante não só na área esportiva, mas nas mais diversas áreas do país. E o Brasil perdeu essa
característica de ter voluntários, as pessoas serem voluntárias, sendo árbitros voluntários, sendo dirigentes voluntários. Nem toda a federação tem dinheiro para pagar um dirigente ou para pagar um gestor. Então você vai ter que ter uma pessoa que deixa o seu trabalho e vai ser dirigente de uma entidade e que faz com todo o prazer e chega a colocar dinheiro do bolso. Isso não é vergonha. Existe uma linha que fala que isso não pode. Não é verdade. Durante muito... Eu tenho essa origem, né? Eu comecei no esporte sendo dirigente amador, pagando dinheiro, rachando gasolina. Fui dirigente da Federação Universitária Paulista de Esporte, da CBDU, e nunca fui remunerado para isso. Mas nem por isso deixamos de fazer um bom trabalho. Isso vai continuar existindo, porque o esporte não tem tanto dinheiro. São poucas as modalidades que têm recursos financeiros para contratar executivos que sejam cobrados disso. Mas isso é importante, é fundamental. Então, mesmo o dirigente amador, ele tem que se preparar, fazer cursos, estudar, no sentido de conhecer como é administrar uma entidade esportiva, que não é tão fácil. Você tem uma série de segmentos, tanto de recursos humanos, de liderança, de gestão financeira, de governança corporativa e compliance. Hoje são conceitos que qualquer pessoa, seja ela profissional ou seja ela amador, tem que ter. Então, se você tem condições, se você é um diretor eleito, que hoje a maioria das confederações você elege um dirigente esportivo, que não precisa ter formação nessa área, mas ele tem que ter a capacidade de contratar pessoas competentes para fazer a administração, a gestão da entidade esportiva. Isso é fundamental, porque uma entidade bem gerida, que tenha um bom compliance, que tenha uma boa governança corporativa, com certeza é uma entidade que entra na mira dos patrocinadores das empresas que vão investir em entidades sérias que não têm potencial de um escândalo, de corrupção, de um jogo não claro para a sociedade. Então hoje o esporte, e não só esporte, como a sociedade em geral, tem uma cobrança muito grande desse controle social, dessa transparência. E isso começou internacionalmente em virtude das empresas norte-americanas, que teve uma série de escândalos por falta de governança, e acabou vindo para o esporte, né? Então, tanto o Comitê Olímpico Internacional, quanto a FIFA, quanto as grandes federações internacionais hoje, tem um trabalho muito grande de governança corporativa, de compliance, e aqui no Brasil, isso começou há uns 5 anos atrás, através do Instituto Sou do Esporte, da Fabiana Bentes, que lançou o Prêmio Sou do Esporte de Governança Corporativa, porque antes desse prêmio ninguém falava disso. Em seguida, o Comitê Olímpico do Brasil fez o GET, Governança, Ética e Transparência, que é uma ferramenta excelente e tem cobrado de todas as confederações que são inscritas, que são filiadas ao COB a terem essa transparência, inclusive aumentando ou diminuindo o repasse de recursos da Lei Agnello Piva de acordo com o seu nível de governança. E depois os Atletas pelo Brasil, junto com o Instituto Edson, lançaram mais um terceiro ferramenta de controle. Então hoje 3 grandes entidades controlam a governança das entidades nacionais. Isso vai cair para as federações, isso vai acontecer com os clubes, enfim, com toda a cadeia produtiva do esporte. Professor, o senhor tem falado muito de governança. Antes de esclarecer melhor para a gente essa governança corporativa, vai aí uma questão na linha daquelas que são provocativas. Tá certo? Me permita. De alguma forma, parece que, sendo a profissionalização o caminho do esporte, isso parece, de alguma maneira, reduzir as possibilidades do esporte, uma vez que a gente traz aquilo que está dentro das empresas, traz os executivos com um modelo pré-definido, estabelecido, e reproduz essas questões que ocorrem, o que acontecem, essa forma de governança, aí, essa maneira de atuação dentro das empresas para dentro do esporte. Isso não é fazer do esporte uma empresa tal qual como qualquer outra, de alguma maneira, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista cultural, isso não é uma redução? Não. Na realidade, você colocou, não vamos trazer os executivos hoje de uma empresa para o esporte. O que hoje se prega é que os dirigentes esportivos, mesmo amadores, estudem e se preparem para fazer uma boa gestão. Existem princípios básicos de gestão pessoal. Então você tem que ter o mínimo de noção de gestão para gerir sua vida. Então você sabe quanto você pode gastar, como você vai gastar, de onde vem o dinheiro e como você vai ganhar o seu dinheiro. Isso você tem que transferir para uma federação, ou para um clube, ou para uma equipe. Minimamente você não pode ser irresponsável. Vamos contratar, vamos gastar. E de onde vem? Quem paga a conta?
tudo se reduz a dinheiro, infelizmente, ou felizmente, tudo se reduz a quem paga a conta do que a gente quer fazer. Então, independente de você ser profissional, você está ganhando para ser dirigente esportivo, você pode ser dirigente, como eu já disse, a grande maioria dos esportes do Brasil são extremamente amadores pelo dirigente, mas muitos são bem preparados, têm boas ideias e sabem dirigir o esporte para fazer ele crescer, para ter o maior número de praticantes, para ter o maior número de torcedores e conseguir recursos financeiros para manter aquela modalidade esportiva. Então não é não é você transformar o esporte em empresa, é usar normas de gestão esportiva para dirigir um produto, um esporte que não é seu. Você não é dono da modalidade esportiva, você não é dono da equipe. Tá? Você é apenas uma ferramenta para fazer aquilo crescer. E é isso que tem que se preocupar. Então, para isso, você tem que se preparar. Existem técnicas que você tem um melhor desempenho, você faz aquilo tornar-se mais eficiente. Eu dou sempre um exemplo, lá atrás, na federação, quando a gente era dirigente, nós promovemos um campeonato que o campeonato, o custo por equipe era, na época, em dólar, $200. E as equipes pagavam 40. A gente fez, como eu consegui manter um campeonato que custa muito mais caro do que o arrecado? Vou quebrar. Viado. Alguém vai pagar a conta. Então, vamos criar profissionalmente um equilíbrio financeiro. Para isso, você vai ter que dividir a conta com todo mundo. E é esse que é o diferencial. Como você consegue convencer os participantes de que eles têm que contribuir também? Então, o esporte se profissionalizou hoje em tal ponto que algumas modalidades têm dificuldade. Você chegar para um atleta, você tem que pagar a inscrição. Não, o clube tem que pagar. Mas se não tem campeonato. Então não tem esporte, o esporte morre. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. O esporte no Brasil tem modalidades esportivas que as pessoas continuam fazendo vaquinha para pagar o treinador, continuam fazendo vaquinha para viajar, para disputar os campeonatos. Agora, se você conseguir fazer uma boa gestão, o dinheiro que você vai investir nisso é menor. Então aí que a gente fala que é uma boa gestão. Não é simplesmente atrair recursos, é conseguir utilizar esse recurso que você está dando de forma mais eficiente, de forma mais justa, sem desperdício. Parece que quanto maior a interação esporte-capital, maior a sistematização, né, das questões profissionais. E aqui não vai nenhuma crítica nesse momento. Me faz pensar tudo isso acabo pensando tudo isso a partir da sua explicação. Sim, na realidade o que as pessoas têm que entender é que tudo que a gente quer fazer na vida custa. Eu quero ir no cinema. Tá bom, eu quero um patrocínio. Alguém me dá dinheiro para eu ir no cinema? Alguém vai ter que bancar a conta. Não, eu tenho que pagar, então eu tenho que ter dinheiro para bancar. Então isso vale para a vida. Então nas modalidades esportivas isso acontece. Ah, meu filho joga bem futebol, vou colocar ele numa equipe. Pô, mas a equipe não tem uniforme, eu vou comprar um uniforme e dá, porque eu quero ver meu filho. Então isso não tem nada de vergonhoso. Logicamente, se o esporte está bem estruturado, se conseguiu ter uma visibilidade, eu vou conseguir atrair outros investidores naquela modalidade esportiva, e aí o dinheiro que eu vou dar é menor do que eu teria que dar se fosse só eu que fosse tentar o prazer do meu filho, por exemplo, de jogar esporte. Então tem uma série de pessoas que querem que a empresa patrocine o seu hobby, a sua vontade. Mas por que eu vou patrocinar? O que a empresa vai ganhar em troca disso? Né? Então, isso tudo tem que ser refletido na hora de você pensar na gestão. Tudo custa. Quem paga a conta. Por isso que você precisa ter uma gestão profissional, não no sentido de você ser remunerado. Uma gestão profissional é aquela que tem um planejamento, que tem um diagnóstico, um planejamento, tem objetivos a serem atingidos e tem quem paga a conta para tudo isso. Afinal, vivemos num mundo mercantilista, não é isso, professor? E antes de você seguir, explique para a gente, por gentileza, o que é governança corporativa. Governança corporativa no esporte são princípios de normas que você tem transparência, você tem equidade de oportunidades, que você deixa claro quais são as regras do jogo. Certo? Então isso nasceu na área empresarial, mas não adianta você querer trazer tudo que está em empresa para o esporte, especialmente em modalidades pequenininhas. Então começa pela elaboração do estatuto, né, que todos têm que ter o direito a se eleger, todos têm o direito a votar, a concorrer, você tem que ter equidade e igualdade de gêneros, você tem que ter equidade e igualdade de oportunidades para todos os segmentos, e isso é um conceito difícil ainda, que o esporte ainda tem uma resistência muito grande, porque o esporte é muito tradicional, mas está mudando muito rapidamente. Então hoje qualquer modalidade esportiva, qualquer entidade esportiva, seja clube, seja federação e todas as confederações, têm se preocupado em ter
seguir os padrões internacionais de governança corporativa. Então, desde quem pode votar na eleição, equidade de voto, todo mundo tem o mesmo peso de votos, ter diversos comitês de ética, você ter a preocupação ter a preocupação do jogo limpo, de você não ter o assédio. Então, todos esses fatores entram na questão de governança corporativa no esporte. Então, governança no esporte, existe uma série de elementos mínimos que uma federação tem que ter para ela ser considerada de boa governança. Começa pequenininha, né? Uma federação com poucos recursos, ela tem os padrões mais básicos, né? Um estatuto adequado, devidamente registrado em cartório, você tem que ter contabilidade, você tem que ter um site com facilidade das pessoas saberem como você está gerindo os recursos, você ter um regulamento fixo, não ficar trocando o regulamento toda hora, você ter critérios claros de classificação, você ter critérios claros de premiação, tudo isso faz parte da governança. Já uma confederação grande tem uma série de comitês, comitê de ética, comitê de igualdade, comitê de financeiro, você tem um conselho de administração para não ser uma decisão de uma pessoa só. Então não existe mais espaço para uma pessoa só decidir tudo da confederação. Então existia muito isso. O presidente é que resolve, mesmo porque ele era o responsável legal. Então hoje você cria um conselho de administração que orienta o presidente, ele não pode fazer as coisas dele. Ele não pode chegar lá, quero dinheiro da confederação para viajar. Então são padrões éticos que são envolvidos em qualquer federação, em confederação e clube. Professor, foi um prazer inestimável tê-lo aqui. Para quem não sabe, o professor Geórgios foi uma figura importante na minha carreira profissional no ensino superior, visto que ele deu a primeira oportunidade para que eu pudesse iniciar nesse importante nível de ensino. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. A oportunidade foi dada porque você era competente, senão não seria. Dentro de governança, você dá oportunidade para pessoas competentes e não por questão de amizade. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter esclarecido aos espectadores. É isso aí. Este foi o bate-papo da semana com o professor Geórgios Stilianos Radzidax. Foi um prazer. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Prazer é meu. Estejam todos por aqui.